Prestem atenção no que vou contar, que essa história é de arrepiar o couro de qualquer cabra macho. Aconteceu de verdade com Virgulino Ferreira, num dia que o próprio inferno abriu as portas e soltou o demônio mais perigoso que o sertão já conheceu. Era setembro de 1897. O sol queimava como ferro em brasa naquela tarde amaldiçoada, e o vento carregava no ar o cheiro de morte que logo ia se espalhar por toda a Caatinga. As cigarras cantavam seu canto de defunto na vegetação seca, mas nem elas sabiam que estavam testemunhando o nascimento da maior lenda de vingança que o Nordeste já viu. Virgulino cavalgava tranquilo pela vereda empoeirada que levava à casa da mãe, Dona Joaquina Ferreira, uma mulher santa que criou 8 filhos com o suor do próprio rosto e nunca fez mal nem a uma formiga. O cavalo alazão pisava devagar na terra rachada, levantando pequenas nuvens de poeira vermelha que dançavam no ar quente como fantasmas da seca. Ele ia visitá-la como fazia todo mês religiosamente, levando dinheiro, mantimentos e o carinho de filho que nunca esquece de onde veio. No alforge, trazia rapadura, farinha, carne seca e um vestido novo que tinha comprado numa feira distante. Mas quando chegou na vista da pequena propriedade da família, o tempo parou, o mundo desabou. A casa estava destruída. Não queimada, destruída. As paredes de taipa derretidas pelo fogo como cera de vela, o telhado desabado formando uma montanha de escombros negros, a horta que Dona Joaquina cuidava com tanto carinho, pisoteada por cascos de cavalo, como se fosse campo de batalha. E no meio do terreiro, meu Deus do céu, uma cruz de madeira tosca fincada na terra seca, e numa pedra ao lado, palavras escritas com carvão que gelaram o sangue de Virgulino. Aqui jaz Joaquina Ferreira, morreu queimada por abrigar bandido. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o próprio julgamento final. O vento parou de soprar, as cigarras ficaram mudas. Até o sol pareceu escurecer de vergonha do que tinha acontecido naquele pedaço de chão amaldiçoado. Virgulino desceu do cavalo como quem desce para o próprio inferno. As pernas tremiam. O coração batia como tambor de guerra anunciando o apocalipse. Cada passo na areia quente era como uma facada no peito. Cada respiração era como engolir vidro moído. Caiu de joelhos na terra quente. E um grito saiu do fundo da alma dele. Um grito de dor tão grande, tão profundo, tão desesperado, que espantou os urubus que rondavam o local e fez até os espinhos da Caatinga se curvarem de medo. Minha mãe! Ele berrava, abraçando a cruz de madeira, as lágrimas misturando com a poeira e o sangue que escorria dos próprios punhos cerrados. Perdão, minha velha! Perdão por não ter estado aqui quando a senhora mais precisou. E aí, cabra bom, tá sentindo o desespero de Virgulino rasgando o peito? Se também acha que mãe é sagrada e quem mexe com ela merece o pior dos castigos, deixa teu curtir. O sertão ainda tem muito causo de vingança para contar e esse é só o começo da tempestade. Foi nesse momento que apareceu uma sombra atrás dele. Zé do Mato, um vaqueiro vizinho que conhecia a família desde que Virgulino era menino. O homem se aproximou devagar, pisando na ponta dos pés, tirando o chapéu de couro num respeito que só a morte exige. Virgulino, ele sussurrou, a voz embargada como quem engole choro. Sinto muito, meu filho. Sua mãe, ela sofreu muito antes de morrer. Virgulino levantou a cabeça. Os olhos estavam vermelhos, não só de lágrima, mas de uma raiva que começava a ferver no fundo da alma, como lava de vulcão. Conta tudo, ele disse sem levantar da cruz. Quero saber cada detalhe, cada segundo, cada palavra, cada grito, tudo. O vaqueiro engoliu seco. Sabia que aquelas palavras iam mudar o destino do sertão para sempre. Foi o capitão Pereira da Silva e a volante dele. 20 soldados armados como se fosse para o fim do mundo. Chegaram aqui 3 dias atrás, de madrugada, cercando a casa feito matilha de lobo. E aí, perguntaram onde você estava.
Sua mãe disse que não sabia, que fazia meses que não via o filho. O capitão não acreditou. Disse que toda mãe de cangaceiro mente para proteger o filho. Virgulino cerrou os punhos. O ódio subia pela garganta como bile amarga. Continua. Amarraram ela numa cadeira no meio da sala. Começaram a torturar, perguntando onde você se escondia, quem te ajudava, onde ficava seu dinheiro. A coitada da sua mãe jurava por todos os santos que não sabia de nada, que você nunca contava para ela sobre essas coisas. A voz do vaqueiro foi ficando mais baixa, mais trêmula. Mas eles não paravam, Virgulino, não paravam. Passaram horas torturando uma velha indefesa, até que o quê? Virgulino gritou, se levantando como uma fera. Até que o capitão perdeu a paciência. Disse que ia dar uma lição que nenhuma família de cangaceiro ia esquecer. Despejou querosene na casa toda e ateou fogo, com sua mãe ainda amarrada lá dentro. O que aconteceu depois foi indescritível. Uma raiva cega, primitiva, animal, subiu pelo peito de Virgulino como fogo do próprio inferno. O ódio era tão grande que parecia que ia queimar não só ele, mas o sertão inteiro. Tudo que ele enxergava ficou vermelho. Vermelho como sangue derramado. Vermelho como vingança que ia vir. O homem que chorava tinha morrido ali mesmo, naquela terra amaldiçoada. Quem se levantou foi uma criatura da vingança, um demônio sedento de sangue que nem o próprio diabo teria coragem de enfrentar. Capitão Pereira da Silva, ele sussurrou, e o nome saiu da boca como praga de mandingueiro, como maldição que ecoa pelos séculos. Esse desgraçado, esse filho da mãe, vai pagar caro. Vai pagar com sangue, vai pagar com a vida, vai pagar com a alma se for preciso. O sertão inteiro pareceu tremer diante da promessa de vingança que nascia naquele momento. As árvores secas curvaram como se fizessem reverência ao novo demônio que acabava de nascer. O vento voltou a soprar, mas agora carregava o cheiro de guerra, de sangue, de morte que estava por vir. Zé do Mato, Virgulino disse, a voz rouca como canto de coruja na madrugada da morte. Tu sabe onde anda esse capitão Pereira? Sei sim, meu filho. Ele e a volante dele estão acampados na fazenda do Coronel Antônio, uns 2 dias de cavalo daqui. Estão se gabando por toda parte do que fizeram, dizendo que qualquer família que ajudar cangaceiro vai ter o mesmo fim. O céu escureceu, como se pressentisse a tempestade de sangue que estava chegando. As sombras das árvores secas desenhavam cruzes no chão, como se a própria terra já soubesse que muito sangue ia ser derramado em nome da justiça. Virgulino montou no cavalo e olhou uma última vez para a cruz que marcava o túmulo da mãe. O vento levantou a poeira vermelha, como se fosse a alma da velha Joaquina subindo aos céus e dando bênção divina para a vingança que estava nascendo. Descanse em paz, minha mãe santa, ele disse, fazendo o sinal da cruz com uma solenidade que fez até os anjos calarem. A justiça da senhora vai ser feita. Eu prometo pela minha alma. Eu juro pelo sangue que corre nas minhas veias. Esse desgraçado vai pagar cada lágrima que a senhora derramou antes de morrer. Mas quem ousaria despertar a fúria de Virgulino Ferreira? Quem seria louco o suficiente para mexer com a mãe do homem que ia se tornar a maior lenda de vingança do sertão? A resposta estava à frente, nas sombras da caatinga. A caçada ia começar. E ninguém, no caminho de sua justiça estaria seguro. Quem conhece sertão sabe que as coisas nunca são fáceis por aqui, mas o que vou contar agora prova que quando um homem perde a mãe de forma tão cruel, ele não perde só o coração, perde também qualquer limite entre o bem e o mal. 3 dias depois de enterrar Dona Joaquina com as próprias mãos, Virgulino reuniu seus homens no esconderijo da Serra Branca. Não eram muitos, apenas 15 cabras de confiança, mas cada um era mais perigoso que jararaca acuada, todos dispostos a seguir o chefe até as portas do inferno se fosse preciso. Sentaram num círculo na sombra de uma jurema retorcida pelo tempo.
cada um com cara de quem sabia que ali iam ser tomadas decisões que mudariam o rumo da história. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o coração de cada homem batendo como tambor de guerra. "Escutem bem, cabras", disse Virgulino, e a voz dele tinha mudado. Não era mais a voz do Virgulino brincalhão de antes. Era a voz de quem tinha olhado para o inferno e decidido fazer uma visita. "O capitão Pereira da Silva matou minha mãe. Queimou ela viva achando que ia me amedrontar, que ia me fazer fugir de rabo entre as pernas, como cachorro surrado. Ele se levantou, caminhando no meio do círculo como predador marcando o território. Mas ele cometeu um erro fatal. Mexeu com Dona Joaquina Ferreira. E agora ele vai aprender que no sertão existe uma lei que nenhum uniforme consegue mudar. Quem mexe com mãe de filho do sertão assina a própria sentença de morte." Os homens se entreolharam. Conheciam aquele olhar nos olhos do chefe. Era o mesmo olhar que Virgulino tinha antes de fazer qualquer inimigo virar comida de urubu. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, o ódio era tão profundo que parecia que ia queimar até a própria alma. Antônio Silvino, o braço direito dele, cuspiu no chão com nojo. "Patrão, a gente tá com você até o último homem, até a última bala, até o último suspiro. Mas essa volante do Pereira é diferente das outras. São 20 soldados bem treinados, bem armados, que conhecem a região e sabem que a gente vem atrás deles." Virgulino parou de andar e sorriu. Mas não era um sorriso normal. Era um sorriso que fazia o sangue gelar nas veias de qualquer cristão. Era o sorriso de quem tinha feito um pacto com as trevas e não se importava com as consequências. 20 soldados? Ele riu, e o som ecoou pela serra como gargalhada de demônio. "Antônio Silvino, se fossem 200 não faria diferença. Esse desgraçado vai pagar pelo que fez. E não vai ser rápido, não vai ser fácil. Vamos devagar, saboreando cada momento até que ele implore pela morte que não vai vir." Naquela noite, aconteceu uma das cenas mais arrepiantes que o sertão já presenciou. Enquanto os homens dormiam ao redor da fogueira, Virgulino ficou acordado a noite inteira, afiando a peixeira com uma pedra de amolar. Mas não era uma afiação comum, era um ritual de preparação para a guerra. Clac, clac, clac. Cada passada da lâmina na pedra soava como promessa de morte. O metal brilhava à luz das chamas como se tivesse sede de sangue. A cada movimento, Virgulino sussurrava o nome do capitão Pereira como se fosse uma reza. Mas era uma reza ao contrário, uma oração pedindo não perdão, mas vingança. Maria Bonita observava de longe, escondida atrás de uma pedra, e o que ela viu naquela noite nunca saiu da memória dela. O homem que ela amava estava se transformando em algo diferente, algo mais perigoso. A vingança estava moldando ele como fogo molda o ferro, tornando ele mais duro, mais afiado, mais mortal. Clac, clac, clac. "Capitão Pereira da Silva", ele sussurrava na escuridão. "Você acha que matando minha mãe ia me quebrar? Acha que ia me fazer desistir? Pois se enganou, seu filho da mãe. Você não quebrou Virgulino Ferreira. Você criou Lampião. E Lampião vai ser o último nome que você vai ouvir nessa vida." Quando o sol nasceu, vermelho como sangue no horizonte, Virgulino já tinha tomado sua decisão. Não era mais só uma questão de vingança pessoal. Era uma declaração de guerra contra todo o sistema que oprimia o povo do sertão. "Antônio Silvino!" ele gritou, acordando os homens com a voz que ecoou pela serra. "Prepara os cavalos, prepara as armas, prepara o coração. Hoje começa a guerra que vai mudar a face desse sertão." Os homens se levantaram num pulo, passando as cartucheiras, verificando as armas, preparando os cavalos. Cada um sabia que dali para frente não haveria volta. Estavam partindo não só para uma batalha, mas para uma guerra que ia durar décadas. As cartucheiras brilhavam no sol da manhã como colares de pérolas mortais. Cada bala era uma promessa de justiça. Cada cartucho era uma lágrima de Dona Joaquina que ia ser cobrada com sangue.
Enquanto se preparavam para partir, um vaqueiro chegou correndo, trazendo notícias que iam tornar tudo ainda mais perigoso. "Virgulino!" ele gritou, mal conseguindo respirar. "O capitão Pereira soube que você vem atrás dele. Ele armou uma emboscada na entrada da fazenda onde está acampado." "Emboscada?" Virgulino riu de novo, e o som fez até os passarinhos voarem de medo. Coitado! Ele não sabe que para fazer emboscada para Lampião tem que acordar muito mais cedo que ele acordou. "E tem mais, Virgulino. Ele pegou 3 famílias da região e está usando como escudo humano. Disse que se você aparecer, vai matar todo mundo." Foi nesse momento que o último resquício de humanidade de Virgulino morreu de vez. O sangue dele ferveu nas veias como chumbo derretido. Não bastava ter matado a mãe dele, agora o covarde queria usar crianças inocentes como proteção. "Esse maldito filho da mãe!" ele rosnou, a mão apertando o cabo da peixeira até os nós dos dedos ficarem brancos. "Não contente em matar minha mãe, agora quer usar criança como escudo, pois ele vai aprender que quem brinca com fogo não só se queima, vira cinza." Montaram nos cavalos e partiram em direção à fazenda do Coronel Antônio. Não iam cavalgando, iam voando sobre a terra seca como se fossem os 4 cavaleiros do Apocalipse. A poeira que levantavam subia aos céus como fumaça de batalha, anunciando para todo o sertão que a guerra tinha começado. O que o capitão Pereira da Silva não sabia era que naquele dia ele não ia enfrentar apenas Virgulino Ferreira. Ia enfrentar Lampião. E quando você desperta Lampião, desperta também toda a fúria acumulada de séculos de injustiça no sertão. A vingança cavalgava em direção ao seu destino, e o próprio inferno se preparava para receber novos inquilinos. Não se engane, meu povo, o que aconteceu naquela manhã foi coisa de deixar até o próprio demônio de cabelo em pé. Quando 2 predadores se encontram no sertão, o resultado é sempre um banho de sangue que marca a terra para sempre. O sol estava no meio do céu, queimando como ferro em brasa, quando Virgulino e seus homens chegaram na vista da fazenda do Coronel Antônio. O lugar parecia uma fortaleza de guerra, cercas de arame farpado, torres de vigia improvisadas e soldados armados espalhados por toda parte como formigas protegendo o formigueiro. Virgulino deitou de barriga no chão atrás de uma pedra grande, olhando pelo binóculo militar que tinha tomado de um oficial morto anos atrás. O que ele viu fez o ódio crescer ainda mais no peito dele. Lá embaixo, no terreiro da fazenda, 3 famílias completas estavam amarradas como gado. Homens, mulheres, crianças pequenas, velhos de cabelo branco. Todos amontoados no sol escaldante, sem água, sem comida, esperando que a morte chegasse ou que alguém viesse salvá-los. E bem no meio de tudo, sentado numa cadeira de balanço como se estivesse na varanda de casa, estava o capitão Pereira da Silva. Era um homem alto e magro, com bigode grisalho muito bem cuidado e olhos pequenos e cruéis, como os de cobra, esperando o momento certo de dar o bote. Usava uniforme impecável, todo limpo e passado, como se estivesse indo para uma festa, não para uma guerra. Na cintura, um revólver dourado que brilhava no sol como joia de morte. "Antônio Silvino", Virgulino sussurrou para o braço direito. "Conta quantos homens você vê lá embaixo." 18 pela minha conta, patrão. 2 na entrada principal. 4 nas torres de vigia, 6 espalhados pelo terreiro e o resto protegendo as famílias presas. Virgulino baixou o binóculo e sorriu. Era um sorriso que faria o sangue de qualquer homem virar gelo nas veias. Era o sorriso de quem tinha visto a própria morte e decidido que ia levá-la como companhia. "Perfeito", ele disse, a voz baixa como sussurro de serpente. "Eles estão esperando que a gente ataque pela frente, como qualquer bando de cangaceiro comum faria. Mas Lampião não é qualquer cangaceiro. Lampião é a própria morte andando pelo sertão. O plano que ele bolou ali, naquele momento, foi uma das estratégias mais geniais e audaciosas que o sertão já conheceu. 5 homens atacariam a entrada principal,
fazendo o maior barulho possível, chamando a atenção de todos os soldados. Enquanto isso, Virgulino levaria os outros 10 pelas grutas subterrâneas que conhecia desde menino, grutas que passavam por baixo da fazenda e saíam bem no meio do terreiro, onde as famílias estavam presas. Mas, patrão, disse Corisco, um dos homens mais novos do bando, se a gente sair no meio do terreiro, vamos estar cercados. É suicídio. Virgulino se virou para ele com aquele sorriso diabólico. Corisco, meu filho, você ainda não entendeu. A gente não vai estar cercado. Eles é que vão estar cercados. Porque quando Lampião aparece no meio dos inimigos, os inimigos é que ficam com medo. Quando o sol chegou no meio do céu, quando o calor estava mais insuportável, quando até os urubus procuravam sombra, o ataque começou. Bum! O primeiro tiro ecoou pela manhã clara como trovão, anunciando o fim do mundo. Bum! 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 Os 5 cangaceiros atacaram a entrada da fazenda como se fossem 1000 demônios soltos do inferno. Gritavam como possessos, atiravam para todo lado, faziam um barulho que acordaria os mortos dos cemitérios. Viva Lampião! Morte aos soldados! Justiça para Dona Joaquina! Os soldados da volante correram para a posição como baratas quando acende a luz. Todos focaram na entrada principal, achando que ali estava o ataque verdadeiro. O capitão Pereira se levantou da cadeira, gritando ordens, tentando organizar a defesa. Mas Virgulino já estava do outro lado da fazenda, sumindo pela entrada da gruta como fantasma da caatinga. A gruta era escura como boca de lobo, úmida e fria apesar do calor lá fora. Virgulino rastejava na lama como cobra, seguido pelos 10 homens mais corajosos do seu bando. O barulho da batalha lá em cima ecoava pelas pedras como trovoada distante. 15 minutos depois, eles emergiram, bem no meio do terreiro da fazenda, atrás do capitão Pereira. O tempo parou. O mundo inteiro segurou a respiração. O capitão estava de costas, gritando ordens para os soldados, quando sentiu uma presença atrás dele. Uma presença fria, mortal, que fez todos os pelos do corpo dele se arrepiarem. Se virou devagar e viu Lampião, ali, parado a 2 metros dele, com a peixeira na mão e um sorriso que vinha diretamente do inferno. Capitão Pereira da Silva, Virgulino disse, e a voz dele era baixa como o sussurro da morte. O senhor estava me esperando? O que aconteceu nos próximos segundos foi tão rápido que parecia câmera lenta e ao mesmo tempo mais veloz que raio. O capitão quis gritar, quis pedir socorro, quis sacar o revólver dourado, mas seus músculos não obedeceram. O terror tinha paralisado cada fibra do corpo dele. Minha mãe... Virgulino continuou dando um passo à frente, a peixeira brilhando no sol como estrela da morte. A senhora lembra da minha mãe, Dona Joaquina, a velha senhora que o senhor queimou viva 3 dias atrás? O capitão gaguejou, finalmente conseguindo encontrar a voz. Não gagueje comigo, seu maldito. Virgulino rosnou, dando outro passo. Fale como homem, se é que o senhor é homem mesmo. Foi ordem superior. O capitão tentou se explicar. Eu tinha que... Ordem superior? Virgulino explodiu e o grito dele ecoou por toda a fazenda. Ordem superior para queimar uma velha indefesa? Foi nesse momento que tudo aconteceu. Com um movimento mais rápido que raio cortando nuvem, a peixeira de Lampião voou pelo ar. A lâmina afiada como navalha de barbeiro cortou o pescoço do capitão Pereira de uma orelha à outra, abrindo um sorriso vermelho na garganta dele que jorrou sangue como fonte da morte. O homem nem teve tempo de gritar. Suas mãos foram automaticamente para o pescoço, tentando estancar o sangue que escorria entre os dedos como água de açude rompido. Os olhos se arregalaram de terror e surpresa. A boca se abriu num grito silencioso que nunca saiu. Cambaleou 2 passos e caiu. Tudo. O corpo bateu no chão de terra batida com um som surdo que marcou o fim de uma era e o começo de uma lenda. Aqui não tem perdão! Virgulino gritou, recuperando a peixeira e limpando o sangue na camisa do morto. Quem mata mãe de gente do sertão paga com a própria vida.
O que aconteceu depois foi pura poesia de guerra. Os soldados que guardavam as famílias ficaram paralisados de terror. Antes que pudessem reagir, os outros 10 cangaceiros apareceram de todos os lados, cercando a volante como matilha de lobos. A batalha que se seguiu foi épica. Pam, pam, pam. Tiros cortavam o ar como granizo de chumbo. Gritos de guerra ecoavam pelos morros. O cheiro de pólvora misturava com poeira e sangue, criando uma atmosfera de apocalipse. Virgulino era uma fúria em movimento. Corria, saltava, rolava, sempre com a peixeira na mão, sempre cantando de morte, sempre deixando um rastro de soldados caídos por onde passava. Em 10 minutos, a batalha acabou. Metade dos soldados estava morta. A outra metade tinha fugido como covarde, largando armas e dignidade pelo caminho. Virgulino cortou as cordas que prendiam as famílias com a mesma peixeira que tinha matado o capitão. As pessoas caíram nos braços dele, chorando de alívio e gratidão, chamando ele de salvador, de anjo vingador, de herói do sertão. Uma criança pequena, de uns 5 anos, se soltou da mão da mãe e correu até ele. "Obrigado, tio", o menino disse, abraçando a perna de Virgulino. "Obrigado por nos salvar." Naquele momento, vendo aquela criança inocente abraçada na sua perna, Virgulino entendeu que não era mais só um cangaceiro buscando vingança. Era a esperança viva de todo o povo oprimido do sertão. Mas a guerra estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. E o nome de Lampião estava prestes a ecoar por todo o Nordeste como grito de guerra e promessa de justiça para todos os oprimidos. Escutem bem, que essa é de deixar o couro arrepiado e a alma em paz ao mesmo tempo. O que aconteceu nos minutos seguintes à morte do capitão Pereira virou o marco que separou a história do sertão em antes e depois de Lampião. O sangue do assassino da sua mãe ainda fumegava na terra seca quando Virgulino se virou para as famílias libertadas. Podia ver nos olhos delas uma mistura de medo, gratidão e uma admiração que nascia histórias contadas de pai para filho por gerações inteiras. Uma velha de cabelos brancos como algodão, segurando uma neta de uns 5 anos no colo, se aproximou dele com lágrimas nos olhos. "Meu senhor", ela disse, caindo de joelhos na frente dele, "como a gente pode agradecer o que o senhor fez por nós? O senhor é um anjo mandado por Deus." Virgulino ajudou a velha a se levantar, vendo nela a imagem da própria mãe que tinha perdido. "Não me agradeçam, vó", ele respondeu, limpando a peixeira na camisa do capitão morto. "E não sou anjo, não. Sou apenas um filho que sabia que tinha que cobrar a justiça da minha mãe. Agradeçam a ela, que está lá no céu olhando e vendo que o sangue dela não foi derramado em vão." Mas nesse momento, Antônio Silvino se aproximou correndo, com cara de quem trazia notícias que iam complicar tudo. "Patrão!" ele gritou, apontando para os soldados feridos que tinham se rendido. "E esses aqui? O que fazemos?" Virgulino olhou para os 5 homens caídos no chão. Alguns gemiam de dor, outros tremiam de medo, todos esperando a morte chegar. Eram jovens, a maioria mal saído de casa, obrigados a servir numa volante que torturava gente inocente. Era a hora da decisão que ia definir que tipo de homem Lampião seria. Ele podia matá-los todos, como qualquer cangaceiro comum faria. Podia torturá-los, como eles tinham torturado sua mãe. Podia fazer eles sofrerem todas as dores do inferno antes de mandá-los para o outro mundo. Mas Virgulino olhou para a criança que ainda estava abraçada na sua perna, para os velhos libertados, para as mulheres que choravam de alívio, e tomou a decisão que ia torná-lo lenda. "Vocês", ele disse, se dirigindo aos soldados feridos, "escutem bem o que vou falar e gravem na memória de vocês. Vão embora daqui e nunca mais voltem. Digam para os comandantes de vocês que Lampião não faz guerra contra quem não escolheu fazer guerra contra ele." Um soldado novo, que não tinha nem 20 anos, gaguejou. Sim, senhor Lampião. A gente vai embora e não volta mais." "Mas..." Virgulino levantou a voz, fazendo todo mundo estremecer.
Se algum de vocês voltar aqui, se algum de vocês participar de outra volante que torture gente inocente, se algum de vocês ousar mexer com mais alguma família do sertão..." Ele fez uma pausa dramática, limpando o sangue da peixeira. "Eu vou atrás de cada um. Vou procurar nas casas de vocês, vou achar até no fim do mundo. E aí não vai ter misericórdia, aí não vai ter segunda chance. Entenderam?" "Entendemos, senhor Lampião", eles responderam em coro, tremendo como folha no vento. "E levem uma mensagem", Virgulino continuou, a voz ecoando por toda a fazenda como proclamação divina. "Digam para todo mundo que ouvir que Lampião não morreu com a mãe dele. Lampião nasceu da morte da mãe dele. E de hoje em diante, ele vai proteger toda mãe, toda criança, toda família que for ameaçada por gente covarde como vocês foram." Os soldados saíram correndo, alguns mancando, outros carregando os feridos nas costas, todos aliviados por terem escapado com vida. Em meia hora, a fazenda estava vazia de uniforme. Só restavam os cangaceiros e as famílias salvas. Mas foi nesse momento que aconteceu a cena mais emocionante da tarde. A criança que tinha abraçado a perna de Virgulino, um menino de uns 8 anos, com olhos grandes e assustados, se soltou da mãe e correu até ele de novo. "Tio Lampião", o garoto disse, olhando bem nos olhos dele, "minha mãe disse que o senhor é herói. É verdade?" Virgulino se ajoelhou na altura do menino, sentindo algo estranho no peito. Não era mais só ódio e sede de vingança. Era algo que há muito tempo não sentia: a responsabilidade de proteger os inocentes. "Como é seu nome, meu filho?" "João Pequeno, tio." "Pois escute bem, João Pequeno", Virgulino disse, colocando a mão no ombro do garoto. "Eu não sou herói, não. Herói é coisa de história de livro. Eu sou apenas um cabra que cresceu sabendo que no sertão, quem não protege sua família não é homem. E quem mexe com família alheia paga caro. Mas o senhor salvou a gente. Salvei porque era o certo a fazer. E você, quando crescer, vai fazer a mesma coisa. Vai proteger quem precisa ser protegido. Vai defender quem não pode se defender. Promete?" "Prometo, tio Lampião." As outras crianças se aproximaram, querendo tocar no homem que tinha se tornado herói para elas. Virgulino sentiu o peso da responsabilidade que tinha assumido. Não era mais só um cangaceiro buscando vingança pessoal. Era a esperança viva de todo o povo oprimido do sertão. Mas foi nessa hora que Antônio Silvino trouxe a notícia que ia mudar tudo de novo. "Ô patrão", ele disse baixinho, puxando Virgulino para o canto. "Um dos soldados que fugiram era mensageiro. Antes de morrer, o capitão Pereira tinha mandado um recado para a capital pedindo reforços." "Que tipo de reforços?" "Uma volante nova, patrão. Muito maior que a anterior. 50 homens, comandada pelo coronel Antônio José Bezerra, o homem mais cruel de todo o exército. Ele tem ordem para matar qualquer cangaceiro que encontrar e qualquer família que ajudar cangaceiro." Virgulino olhou para o horizonte, onde nuvens escuras se formavam como presságio de tempestade. 50 homens? Coronel Antônio José? Ele sorriu, mas era um sorriso que prometia guerra. Eles realmente não aprenderam nada, né? Quanto mais soldado mandarem, mais caixão de madeira vai precisar. Naquele momento, olhando para o corpo do capitão Pereira estendido no chão, rodeado pelas famílias que tinha salvado, Virgulino entendeu seu destino. A justiça da mãe tinha sido feita, mas era apenas o começo. O nome de Lampião estava prestes a ecoar por todo o Nordeste como grito de guerra e promessa de proteção para todos os oprimidos. E quando o sol se pôs naquela tarde de outubro, tingindo o céu de vermelho como sangue derramado em nome da justiça, nasceu oficialmente a maior lenda do sertão brasileiro. A verdade do sertão é dura, mas ouçam que vale a pena. O que aconteceu nas semanas seguintes à morte do capitão Pereira mostrou que quando um homem se torna símbolo de justiça, o mundo inteiro conspira a favor dele. Virgulino e seu bando cavalgaram por 5 dias até chegarem na Serra do Teixeira, um labirinto de grutas e esconderijos que conheciam como a palma da mão. Mas quando chegaram lá, encontraram uma surpresa que mudou tudo.
O esconderijo não estava vazio. Centenas de pessoas os esperavam. Famílias inteiras acampadas entre as pedras. Homens, mulheres, crianças, velhos, todos fugindo da perseguição das volantes, todos procurando proteção do homem que tinha se tornado a lenda viva do sertão. A primeira pessoa que Virgulino viu foi Dona Maria do Carmo, uma viúva de Petrolina que trazia 4 filhos pequenos agarrados na saia. "Senhor Lampião!" ela gritou, correndo em direção a ele com lágrimas nos olhos. "Pelo amor de Deus, me ajude! Os soldados do coronel Antônio José queimaram minha casa e mataram meu marido na minha frente." Virgulino desceu do cavalo e ajudou a mulher a se levantar, vendo nos olhos dela a mesma dor que ele tinha sentido quando perdeu a mãe. "Calma, Dona Maria", ele disse, a voz firme, mas gentil. "A senhora e os meninos podem ficar aqui o tempo que precisar. E esse coronel Antônio José vai pagar por cada lágrima que a senhora derramou." Mas ela não foi a única. Durante toda a tarde, pessoas chegaram de todos os cantos do sertão, cada uma com uma história de injustiça, cada uma buscando a proteção do homem que tinha declarado guerra aos opressores. Veio um velho de Caruaru, cujo neto de 15 anos tinha sido enforcado por roubar um pão para a família faminta. Veio uma mulher de Garanhuns, que tinha perdido a casa porque não conseguiu pagar o imposto abusivo inventado pelo prefeito. Veio um rapaz de Arco Verde que tinha levado 20 chibatadas por se recusar a trabalhar de graça na fazenda do coronel local. Cada história que ouvia, cada injustiça que conhecia, fazia a chama da justiça queimar mais forte no peito de Virgulino. Não era mais sobre a morte de Dona Joaquina, era sobre todo um povo que vivia esmagado por quem tinha poder e usava para fazer o mal. Mas a maior surpresa veio ao anoitecer. Corisco chegou correndo no acampamento, trazendo notícias que iam transformar Lampião de cangaceiro em general de um exército do povo. "Patrão!" ele gritou, mal conseguindo respirar. "Tem novidade grande, muito grande." "Fala logo, Corisco." "Chegaram 3 grupos de cangaceiros querendo se juntar com a gente. São mais de 40 homens armados, todos querendo lutar sob o comando do senhor." Virgulino franziu a testa. "Que grupos são esses?" "O bando do Luiz Padre, que está fugindo da volante de Alagoas. O grupo do João Nenê, que perdeu metade dos homens numa emboscada em Pernambuco. E os homens do falecido Antônio Silvino de Afogados. Eles ficaram sem chefe e querem seguir o senhor." Era uma oportunidade única na história do cangaço. Em vez de 15 homens, Lampião podia ter mais de 50 cangaceiros experientes sob seu comando. Um verdadeiro exército do sertão. Mas também era uma decisão perigosa. Quanto maior o grupo, mais difícil de esconder, mais difícil de alimentar, mais difícil de controlar. Virgulino olhou para as famílias acampadas entre as pedras. Crianças brincando perto das fogueiras, velhos contando histórias, mulheres preparando comida com o pouco que tinham. Todo aquele povo dependia dele agora. "Corisco", ele disse, "manda chamar os chefes desses bandos. Quero conversar com eles pessoalmente." 1 hora depois, os 3 chefes cangaceiros estavam na frente de Virgulino. Luiz Padre, um homem de 40 anos com cicatrizes no rosto e fama de nunca ter perdido uma batalha. João Nenê, jovem de 25 anos, rápido como raio e certeiro como falcão. E Zé do Morro, que tinha assumido o comando dos homens de Antônio Silvino depois que o chefe morreu numa emboscada. "Escutem bem", Virgulino disse, olhando nos olhos de cada um. "Vocês querem se juntar comigo, mas precisam entender uma coisa. Aqui não é bando de ladrão. Aqui é exército de justiça." "Como assim, Lampião?" perguntou Luiz Padre. "Simples. A gente não rouba de quem não tem. A gente não mata quem não merece. A gente não estupra a mulher. A gente não machuca a criança. A gente protege quem precisa ser protegido e pune quem precisa ser punido." João Nenê cuspiu no chão. "E se a gente não concordar com essas regras?" Virgulino sorriu.
Era aquele sorriso que gelava o sangue de qualquer inimigo. Aí vocês vão embora agora, porque quem não concorda com minhas regras não serve para meu exército. Os 3 homens se entreolharam. Sabiam que Lampião falava sério. Sabiam também que ele era o único cangaceiro que tinha conseguido matar um capitão de volante sozinho e sair vivo para contar a história. Nós concordamos, Lampião, disse Zé do Morro. As regras são suas, o comando é seu. Nós seguimos o senhor até o fim. E foi assim que, em uma noite, o bando de Lampião cresceu de 15 para mais de 50 homens. 50 cangaceiros experientes, todos dispostos a lutar e morrer pela justiça do sertão. Mas Antônio Silvino trouxe notícias que iam pôr toda essa força à prova muito em breve. Patrão, ele disse, chegando perto de Virgulino quando os outros já tinham dormido, chegaram informações sobre o coronel Antônio José. Ele não está vindo só com 50 soldados como a gente pensava. Quantos então? Mais de 100 homens, patrão. Soldados treinados, jagunços pagos pelos coronéis, até mercenários contratados de outros estados. E eles têm uma lista. Que lista? Uma lista com o nome de todas as famílias que ajudaram Cangaceiro nos últimos anos. Mais de 300 famílias, patrão. Eles vão matar todo mundo dessa lista se não encontrarem o senhor. O sangue de Virgulino gelou. 300 famílias inocentes. Homens, mulheres, crianças, velhos, que a única culpa que tinham era de ter dado um prato de comida ou um copo de água para quem estava com fome e sede. 300 famílias. Ele murmurou, sentindo o peso da responsabilidade. É, patrão. E o pior, eles vão começar pelas famílias mais próximas daqui. A primeira da lista é a família do seu compadre João Saturnino, lá em Souza. João Saturnino. O homem que tinha sido padrinho de casamento de Virgulino com Maria Bonita, que tinha ajudado a família Ferreira nos tempos mais difíceis, que tinha cuidado da sepultura de Dona Joaquina quando Virgulino não podia voltar lá. Quanto tempo a gente tem? 2 dias no máximo. O coronel já saiu da capital com a volante toda. Eles vão chegar em Souza amanhã de noite. Virgulino olhou para as famílias dormindo ao redor das fogueiras. Depois olhou para os 50 cangaceiros que tinham se juntado a ele. Depois olhou para o céu estrelado, como se procurasse uma resposta divina. A decisão que tomasse naquele momento ia definir o destino de centenas de pessoas inocentes. Antônio Silvino, ele disse, a voz firme como rocha. Acorda todo mundo. Vamos para Souza. Patrão, é loucura! 100 soldados contra 50 cangaceiros em terreno aberto. Pode ser loucura mesmo. Virgulino respondeu, já se levantando para acordar os homens. Mas prefiro morrer lutando pela justiça do que viver sabendo que deixei pessoas inocentes morrerem por minha causa. E foi assim que a maior batalha da história do cangaço foi decidida. Não por estratégia militar, não por vantagem numérica, mas por um simples princípio. No sertão, homem de verdade protege quem precisa ser protegido, não importa o preço que vai pagar por isso. Não é qualquer história, não. É daquelas que atravessa gerações e faz até Deus parar para escutar. O que aconteceu naquela madrugada em Souza foi o confronto mais sangrento e épico que o sertão já presenciou. Uma batalha que virou lenda e transformou Lampião de Cangaceiro em símbolo eterno de justiça. O sol ainda não tinha nascido quando Virgulino e seus 50 homens chegaram na vista da cidadezinha de Souza. O lugar parecia um cemitério, as ruas vazias, as casas fechadas, um silêncio de morte pairando sobre tudo como maldição. Mas no centro da praça principal, uma visão que fez o sangue de Lampião ferver como lava de vulcão. O coronel Antônio José Bezerra tinha transformado a praça numa arena de execução. Mais de 100 pessoas, homens, mulheres, crianças, velhos, estavam amontoadas numa cerca de arame farpado, guardadas por soldados armados, como se fosse o fim do mundo. E bem no meio de todos esses inocentes, amarrado numa cadeira como troféu de guerra, estava João Saturnino, o compadre de Virgulino,
o homem que tinha sido como um segundo pai para ele. O velho estava machucado, com o rosto inchado de tanto apanhar, mas ainda tinha dignidade nos olhos. Ainda olhava para os soldados com desafio, como quem nunca se renderiam por mais que torturassem. Em volta da cerca, mais de 120 soldados e jagunços esperavam. Era o maior exército que qualquer volante já tinha reunido contra cangaceiros. Homens treinados para matar, equipados com as melhores armas, comandados pelo oficial mais cruel do Nordeste. O coronel Antônio José Bezerra estava no meio da praça, sentado numa cadeira dourada que tinha mandado trazer especialmente para a ocasião. Era um homem gordo e suado, com um uniforme cheio de medalhas falsas e uma arrogância que dava nojo. Na mão, segurava um megafone militar. "Lampião!" A voz dele ecoou por toda a cidade, acordando até os mortos dos cemitérios. "Sei que você tá aí, sei que pode me ouvir. Venha se entregar ou todas essas pessoas vão morrer." Virgulino estava deitado atrás da igreja, observando tudo pelo binóculo. Podia ver cada detalhe da armadilha, contar cada soldado, calcular cada vantagem e desvantagem. Era suicídio. Terreno completamente aberto, sem lugar para se esconder. Mais de 100 inimigos contra 50 aliados. E pior de tudo, pessoas inocentes no meio do fogo cruzado. Qualquer comandante militar sensato recuaria. Qualquer estrategista inteligente procuraria outra oportunidade. Qualquer homem normal fugiria para lutar outro dia. Mas Lampião não era homem normal. Antônio Silvino, ele sussurrou para o braço direito. "Você lembra da promessa que fiz para os meninos que salvamos na fazenda?" "Lembro, patrão. O senhor disse que ia proteger toda a família do sertão." "Pois é, chegou a hora de cumprir essa promessa." Virgulino se virou para os 50 cangaceiros que o seguiam. Cada um era uma lenda individual. Homens que tinham sobrevivido a dezenas de batalhas, que conheciam a morte como velha amiga, que sabiam que aquela podia ser a última madrugada das vidas deles. "Cabras", ele disse, e a voz dele carregava o peso de uma despedida. "Vocês viram o que está lá embaixo. É mais de 100 soldados contra a gente, terreno ruim, pessoas inocentes no meio. Chances de sair vivo? Quase zero." Os homens ficaram em silêncio, mas nenhum recuou. "Quem quiser ir embora pode ir agora." Virgulino continuou. "Não vou julgar ninguém. Vocês já provaram coragem suficiente só de ter vindo até aqui." Corisco foi o primeiro a falar. "Patrão, a gente não veio até aqui para dar meia volta. Viemos para mostrar que no sertão, quem mexe com família paga caro." João Nenê riu. "Se for para morrer, que seja numa batalha que vale a pena. E salvar essas pessoas vale qualquer morte." Um por um, todos os 50 cangaceiros disseram que ficavam, que lutariam até o último homem, que mostrariam para o mundo inteiro que existe coisa mais importante que a própria vida: a honra e a justiça. Virgulino sentiu um orgulho imenso no peito. Não estava comandando só um bando de cangaceiros, estava comandando um exército de heróis. O plano que ele traçou ali, naqueles momentos finais antes da batalha, foi a estratégia mais audaciosa e impossível da história militar brasileira. 20 homens atacariam pela frente, fazendo o maior barulho possível. 15 atacariam pela esquerda, 15 pela direita. E ele, com os 5 melhores atiradores do grupo, subiriam no campanário da igreja para dar cobertura e tentar salvar as pessoas presas na cerca. "Lembrem", ele disse, "o objetivo não é matar soldado. O objetivo é salvar gente inocente. Cada tiro que vocês derem, pensem nas crianças lá embaixo. Cada movimento que fizerem, lembrem que vocês são a última esperança delas." Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de vermelho como sangue derramado, a batalha final começou. Bom! O primeiro tiro de Lampião ecoou pela madrugada como trovão anunciando o juízo final. Pam, 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 pam! Os 50 cangaceiros atacaram ao mesmo tempo de todos os lados, gritando como se fossem 1000 demônios soltos do inferno. "Viva Lampião! Justiça pro sertão! Morte aos opressores!" O que aconteceu depois
Foi a coisa mais épica e sangrenta que o Nordeste já presenciou. Soldados corriam para todos os lados, sem saber de onde vinham os tiros. O coronel Antônio José gritava ordens contraditórias, tentando organizar uma defesa impossível. As pessoas presas na cerca choravam e rezavam, esperando que alguém viesse salvá-las. E do campanário da igreja, Lampião era uma força da natureza. Pam! Um soldado que mirava numa criança. Pam! Outro que tentava atirar numa mulher. Pam! Um terceiro que corria em direção aos prisioneiros. Cada tiro dele era certeiro como raio divino. Cada bala encontrava seu alvo com precisão sobrenatural. Era como se os anjos estivessem guiando sua mão. A batalha durou 2 horas. 2 horas de puro inferno na terra. Quando a poeira baixou, o impossível tinha acontecido. Os 50 cangaceiros de Lampião tinham derrotado mais de 100 soldados. Metade da volante estava morta. A outra metade tinha fugido como covarde. O coronel Antônio José jazia no chão com 3 balas no peito, os olhos vidrados olhando para o céu. E todas as pessoas da cerca tinham sido salvas. Todas. Virgulino desceu do campanário como anjo vingador. Cortou os arames da cerca com a própria peixeira, libertou João Saturnino, abraçou cada criança salva. Uma velha de cabelos brancos beijou a mão dele. Meu filho, que Deus te abençoe. Você é um milagre andando pelo sertão. Não, vó. Lampião respondeu olhando para a praça onde a justiça tinha triunfado sobre a opressão. Milagre é ver que ainda existe gente disposta a morrer pelo que é certo. Nos meses que se seguiram, a história da Batalha de Souza se espalhou por todo o Brasil. Jornais escreveram sobre ela. Poetas fizeram versos. Cantadores criaram repentes. O nome de Lampião ecoou de norte a sul, como símbolo de que a justiça sempre vence, não importa quão impossível pareça a vitória. Mas Virgulino sabia que a guerra nunca terminaria. A cada tirano derrotado, outros nasceriam. A cada volante destruída, novas se formariam. O sertão era uma terra onde o bem e o mal lutavam eternamente. Maria Bonita se aproximou dele numa tarde dourada, vendo a paz no rosto do homem que tinha se tornado lenda viva. Virgulino, ela disse, você conseguiu. Vingou sua mãe, protegeu o povo, virou a maior lenda do sertão. Agora pode descansar. Ele sorriu, olhando para o horizonte onde novas aventuras esperavam. Descansar, Maria? Ele riu. Enquanto houver uma só criança chorando por injustiça, enquanto houver uma só mãe sofrendo por tirania, enquanto houver um só homem honesto sendo perseguido por ser honesto, Lampião não pode descansar. E olhando para a poeira dourada do sertão, ele completou. Porque eu entendi uma coisa, Maria Bonita. A justiça não é destino, é caminho. E quem escolhe andar por esse caminho nunca pode parar de caminhar. Lampião não morria, virava lenda. E foi assim que o nome de Virgulino Ferreira se tornou imortal na memória do sertão. Não porque era o cangaceiro mais valente, não porque era o mais temido, mas porque entendeu que a verdadeira força não vem da violência, vem da justiça. E quem luta pela justiça nunca morre. Vira história que passa de pai para filho, de geração em geração, inspirando outros a lutar pelo que é certo. No sertão, a vingança nunca acaba, só muda de dono. E às vezes muda para mãos que sabem usar a força a favor dos fracos, a coragem a favor dos oprimidos e a vida a favor da justiça. E vocês, cabra bom, Lampião fez certo ou fez errado? O que fariam no lugar dele se alguém mexesse com a família de vocês? Se também acham que justiça tem que ser feita na bala, quando preciso, deixa teu curtir. Comenta aí embaixo qual foi a parte que mais arrepiou vocês. Se inscreve que o sertão tá cheio de mais causos épicos de coragem e vingança para contar. No sertão, toda injustiça vira semente de nova lenda.